Olá, boa noite. Rede TV News começa agora. Boa noite. Esperança contra a Covid-19. Reino Unido aprova vacina para imunizar a população já nos próximos dias. É a primeira nação no mundo a autorizar o uso em massa de uma vacina contra o coronavírus. E você vai ver também. No Rio de Janeiro, com o aumento dos casos de Covid, a taxa de ocupação dos leitos de UTI chega a quase 100%. Cerca de 20 criminosos tentam assaltar banco em cidade do interior do Pará. Eles explodiram uma agência bancária e fizeram reféns. Ontem, outro ataque semelhante havia provocado pânico em Santa Catarina. E a polícia de São Paulo prende mulher suspeita de ter participado do mega assalto em Criciúma. Sobre a vacina Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac e pelo Instituto Butantan em São Paulo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária afirmou em nota que não recebeu resultado de nenhuma fase de pesquisa clínica em humanos e que mesmo após o registro dos imunizantes em outro país, a avaliação da Anvisa é necessária para verificar se a vacina é eficaz e segura para os brasileiros. Veja agora os números da Covid-19 no Brasil hoje. O país se aproximou da marca de 5.700.000 recuperados. Outras 563 mil pessoas continuam em acompanhamento. O total de mortes já passa de 174 mil. A situação nos hospitais do Rio de Janeiro se agravou com o aumento dos casos de Covid-19. A taxa de ocupação já é de quase 100%. Entidades de saúde emitiram nota recomendando medidas mais duras contra o avanço da doença. O Conselho Regional de Medicina pede medidas urgentes para conter a expansão da Covid-19 e garantir segurança da população. O CREMERS reivindica equipamentos de proteção individual para as equipes de saúde, a abertura de mais leitos, a garantia de exames diagnósticos, medicamentos e insumos. O CREMERS, preventivamente, já fez esse manifesto aos gestores, solicitando deles especial atenção para exatamente evitar que o problema seja aquele mesmo problema que nós tivemos lá no auge da pandemia, ou seja, aquele colapso do número de leitos, a falta de profissionais, a falta de proteção, a falta de medicamentos. Na segunda-feira, a Universidade Federal do Rio de Janeiro já havia emitido uma nota técnica alertando sobre a aceleração dos casos. No documento, a UFRJ invocou a Prefeitura, o Governo do Estado e o Governo Federal para tomarem medidas mais duras para frear o avanço da Covid-19 no Estado. Não é possível que as praias continuem lotadas, que os bailes continuem ocorrendo num momento tão delicado como esse. Além disso, o comércio aberto também precisa ter uma ampliação da fiscalização, as medidas precisam ser novamente amplamente divulgadas e o poder público tem que fiscalizar para evitar aglomeração em qualquer espaço. O governo do estado anuncia para sexta-feira o início de uma campanha de testagem em massa. Para reforçar a estrutura atual, a Secretaria de Saúde vai abrir novos centros de análise de resultados, com capacidade para 1.500 testes por dia. Começamos, se eu não me engano, em 5 locais já, Rio, Baixada e São Gonçalo, para que a gente possa fazer essa testagem em massa, isolar assim essas pessoas. E é tudo com PCR, prefeito, não é com teste rápido. O governo do estado anunciou a abertura de mais 150 leitos nos próximos 15 dias, além dos 112 que já foram abertos. A rede particular já começa a ser pressionada pela escalada da Covid-19. Segundo a Associação de Hospitais do Rio de Janeiro, a taxa de ocupação das UTIs é de 98% na capital. Na rede SUS, que inclui unidades municipais, estaduais e federais, a taxa de ocupação já chega a 91% em UTIs e 81% em enfermarias. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, definiu os critérios para pedidos de uso emergencial de vacinas contra o novo coronavírus. Já o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, alertou que poucas fabricantes têm capacidade de entrega para atender o Brasil. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, participou de uma audiência pública na Comissão Mista do Congresso, que acompanha as medidas financeiras tomadas no enfrentamento ao novo coronavírus. Segundo ele, das 11 indústrias que pesquisam vacinas contra a doença, apenas 2 ou 3 teriam condições de atender ao Brasil. Ficou muito óbvio que são muito poucas as fabricantes que têm a quantidade e o cronograma de entrega
efetivo para o nosso país. Quando a gente chega no final das negociações e vai para cronograma de entrega, fabricação, os números são pífios. Os números são pífios. Números de grande quantidade realmente se reduz aí a 1, 2, 3 ideias. A maioria fica com números muito pequenos para o nosso país. O ministro ainda criticou o isolamento e disse que as campanhas eleitorais não tiveram reflexo na quantidade de contaminações. Se esse vírus ele se propaga por aglomeração, por contato pessoal, por aerosóis, e nós tivemos a maior campanha democrática que podia ter o nosso país, que é a municipal, nos últimos 2 meses, se isso não trouxe nenhum tipo de incremento ou aumento em contaminação, nós não podemos falar mais em lockdown nem em nada. Pazuello afirmou que até o final do próximo ano, o governo poderá ter acesso a até 260 milhões de doses. Ele também disse não achar necessário que a vacina seja obrigatória. Nós achamos que a procura será muito grande e não a obrigatoriedade. Então essa é uma posição que o Ministério aposta e uma grande campanha de conscientização. E com isso nós vamos ter uma procura muito grande, não uma obrigatoriedade. A Anvisa definiu hoje as regras para pedidos de uso emergencial de vacinas contra o coronavírus. As solicitações serão avaliadas uma a uma, levando em consideração os testes feitos em laboratório e em humanos, estratégias de monitoramento e controle e resultados provisórios. As farmacêuticas terão que comprovar que a fabricação e estabilidade garantem a qualidade da vacina. A Anvisa ainda ressaltou que a autorização emergencial só vale para período e público previamente determinados. Não pode haver venda da vacina e nem vacinação em massa. Qual é a porcentagem de eficácia que já se mostrou nesse momento? Também a gente precisa saber qual é a população-alvo. Como eu disse, precisa ser uma população-alvo focada. Vai ser para idosos? Vai ser para profissionais de saúde? Quem vai ser o grupo que vai ser vacinado? E qual vai ser a porcentagem de eficácia nesse grupo? E também precisamos saber quais são os eventos adversos nesse grupo. Ainda nesta quarta-feira, o plenário da Câmara aprovou a medida provisória que libera quase 2 bilhões de reais para financiar a compra da vacina e da tecnologia desenvolvidas pela Universidade de Oxford. O texto ainda tem que passar pelo Senado. Um dia após o ataque a uma agência bancária em Santa Catarina, desta vez foi uma cidade do interior do Pará que viveu uma noite de terror. Criminosos explodiram uma agência bancária no meio da madrugada. Uma pessoa morreu. Pelo menos 20 criminosos atacaram uma agência bancária que fica dentro do prédio da Câmara Municipal ainda durante a madrugada, no centro de Cametá. A cidade, com pouco mais de 130 mil habitantes, fica a 235 quilômetros da capital Belém. Os tiros acordaram os moradores. Muito tiro. Estão assaltando o banco do Banpará aqui em Cametá. Meu Deus do céu, muito tiro, olha só. O grupo utilizou armamento pesado, incluindo explosivos. Os criminosos impediram a saída dos policiais militares, atacando o quartel da PM e utilizando moradores da cidade como escudo humano. Durante a ação, um dos reféns acabou morrendo. Na fuga, os criminosos deixaram uma caminhonete com explosivos próximo de um rio e fugiram de barco. Ninguém foi preso. O governador do Pará disse que vai aumentar a segurança nas estradas, já que ele acredita que os criminosos possam agir em outras cidades. A quadrilha não logrou êxito, portanto não houve qualquer prejuízo para o banco, eles não conseguiram levar qualquer dinheiro, o que se por um lado representa um ponto positivo, mas também nós temos que estar alertas, porque uma quadrilha como esta, quando faz uma operação desta dimensão, isto custa muito dinheiro. E nós temos que estar atentos e alertas na região, e todo o sistema de segurança está em alerta para evitar que, porventura, eles tentem uma nova ação
em outros municípios e em outras unidades bancárias. A ação foi semelhante à registrada em Criciúma, no sul de Santa Catarina, na madrugada de ontem. Uma quadrilha também fez ataques pelo município em uma ação para assaltar uma agência bancária. 30 pessoas encapuzadas provocaram incêndios, bloquearam ruas e acessos à cidade. Atiraram contra o batalhão da Polícia Militar e também usaram reféns como escudo. Durante a ação, que durou quase 2 horas, os criminosos efetuaram diversos disparos e levaram uma grande quantidade de dinheiro. Parte ainda ficou espalhada pelas ruas da cidade. E a polícia de São Paulo prendeu uma mulher suspeita de ter participado do assalto a uma agência bancária em Criciúma, Santa Catarina, como você viu aí há pouco. O repórter Guilherme Lopes tem as informações ao vivo pra gente, né, Guilherme? Boa noite. Como é que a polícia chegou até essa mulher? Quais são as novidades? Olá, Gabriela, Augusto, boa noite a vocês, boa noite a todos ligados com a gente. Os policiais civis do 25º Distrito Policial receberam uma denúncia de que na zona sul da capital paulista tinha uma pessoa escondida que teria participado desse assalto a Criciúma. Os investigadores hoje à tarde foram até o local, que fica no Jardim Reimberg, região de Parelheiros, e nessa casa encontraram a mulher de 31 anos. Lá estavam escondidos 86 detonadores de explosivos, 200 munições de fuzis, 10 celulares e rádios comunicadores, malotes de bancos vazios, além de armas de uso restrito e drogas. A mulher de 31 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. De acordo com a Polícia Civil, ela é suspeita de participar da organização logística dessa quadrilha, dando suporte aos criminosos. O marido dela, que inclusive teve um documento encontrado na casa, também é investigado pela Polícia Civil por ter participado do assalto a Criciúma, nessa agência bancária. A Polícia Civil disse também que ele teria participado de outros assaltos a agências bancárias pelo Brasil. A polícia pediu a prisão preventiva dele. A mulher continua presa e a Polícia Civil continua investigando para tentar identificar outros criminosos e colaborar com a Polícia Civil de Santa Catarina. De São Paulo, Guilherme Lopes para o Rede TV News. Cerca de 2,5 toneladas de cocaína pura foram apreendidas em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Essa é a maior apreensão da Polícia Federal no estado do Rio de Janeiro. A forma mais pura e valiosa da droga foi localizada por policiais federais em um galpão usado por traficantes em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Junto com as quase 2,5 toneladas de cloridrato de cocaína, 2 homens foram presos em flagrante. Um deles é policial militar e estava de folga. Ele era segurança do espaço e usava 2 armas sem registro, que também foram apreendidas. De acordo com a Polícia Federal, essa foi a maior apreensão de cocaína pura da história do estado do Rio. Os suspeitos vão responder por tráfico de drogas e a pena pode chegar a 15 anos de prisão. Membros de uma quadrilha especializada em roubos de relógios de luxo foram presos no Rio de Janeiro. Os 6 criminosos se escondiam em uma casa no bairro da Taquara, na zona oeste do Rio. No momento da prisão, um deles reagiu e foi baleado. No local, a polícia apreendeu 10 relógios de luxo, 2 armas, munições e 2 granadas. As investigações apontam que o grupo agia na porta de hotéis e restaurantes da zona sul da cidade. No último domingo, os criminosos tentaram assaltar um delegado e houve troca de tiros. Ninguém ficou ferido. A quadrilha já era investigada em São Paulo. Em menos de 1 ano, foram registrados pelo menos 6 roubos em bairros nobres da capital paulista. Os suspeitos devem responder pelos crimes de receptação, porte de arma de uso restrito, organização criminosa e resistência. No julgamento mais longo da Justiça do Ceará, o empresário Marcelo Barberena, acusado de matar a esposa e a filha de 8 meses, foi condenado a mais de 80 anos de prisão. Foram mais de 30 horas de julgamento em Paracuru, litoral do Ceará. A sessão começou na segunda-feira e só terminou no final da noite de ontem. Depois de ouvir quase 30 testemunhas, as alegações da acusação e da defesa, os jurados decidiram que Marcelo Barberena é culpado pelos assassinatos da esposa, Adriana Pessoa, de 39 anos, e da filha Jade, que só tinha 8 meses. As duas foram mortas em 2015 em uma casa de veraneio no litoral do estado. Marcelo, que estava solto desde 2019, foi condenado a 82 anos de prisão. A juíza Bruna Rodrigues determinou que o condenado saísse do tribunal direto para a penitenciária na região metropolitana de Fortaleza. A defesa de Marcelo
disse que vai recorrer da sentença. O Ministério da Economia divulgou hoje um cronograma com a previsão de estatais que serão privatizadas em 2021. Na lista estão os Correios e a Eletrobras. Ao todo, entre privatizações, parcerias com a iniciativa privada e concessões, o governo pretende negociar 115 ativos. A expectativa é que sejam arrecadados 367 bilhões de reais em investimentos. Ganhar um carro zero ou uma viagem inesquecível investindo apenas 75 centavos por dia é possível. É só participar do Festival de Prêmios Realizando Sonhos. Assinando o Rede TV Plus, você pode ganhar prêmios. De segunda a sexta, dentro do A Tarde é Sua e do Alerta Nacional, serão sorteados notebooks. Aos sábados, no Mega Senha, uma viagem no valor de R$8.000. Todo domingo no Encrenca sai um HB20 zerinho. No dia 24 de dezembro, você pode levar uma BMW para sua garagem. E no dia 31, também em dezembro, sai uma viagem no valor de R$15.000. No final da promoção, você pode ser o grande ganhador de uma Mercedes C180. Então, se você já é assinante, continue investindo. E caso ainda não seja, acesse agora redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Está na hora de realizar os seus sonhos, aqui no Festival de Prêmios da Rede TV. Os gafanhotos que estão na Argentina voltam a preocupar os agricultores gaúchos mais próximos à fronteira. Mas, segundo a Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul, essa espécie não destrói lavouras. Os gafanhotos estão em maior volume na província de Misiones, na cidade de Itacaruaré. A cidade brasileira mais próxima é Porto Xavier, na região noroeste do estado. Contudo, alguns agricultores gaúchos já registraram a presença do inseto. Se trata de uma população de insetos que são endêmicos, ou seja, eles ocorrem naturalmente aqui e talvez por circunstâncias do clima e da seca que tem acometido aqui o estado já há 2 safras, possivelmente eles tenham se proliferado de maneira mais pronunciada. Essa espécie de gafanhoto não é a mesma que causou destruição em lavouras da Argentina em junho deste ano. A suspeita é de que a espécie seja endêmica, comum e que cause baixo dano econômico, já que prefere mata nativa e vegetação espontânea, não as lavouras cultivadas. Foi o que registrou o técnico em agricultura Luiz Carlos Pomer, em Santo Augusto, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Esse pé de timbó que eles já pelaram, ó. Não tem mais nenhuma folha. E na vegetação ao redor aqui eles também detonaram com tudo, né? Eles não têm potencial migratório. Essa espécie ela não migra na forma de nuvens como nós observamos na Argentina. O que pode acontecer é essa espécie já ocorrer em outros locais no estado, e isso é bem possível, e haver um aumento populacional. A gente está avaliando o potencial dano deles para verificar se é necessário entrar com medidas de controle e determinadas soluções. Hora da previsão do tempo para todo o Brasil com Igor Silveira. Olá, boa noite. Olha, quinta-feira promete chuva forte em praticamente todo o Brasil e só não chove nos pontos que estão em amarelo no mapa. E uma frente fria deve se formar no sul e provocar chuva em praticamente toda a região. Os maiores volumes se concentram nessa faixa mais escura do Rio Grande do Sul. E essa instabilidade avança para o sudeste e causa ventania e chuva forte nos próximos dias no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Em São Paulo, o dia será abafado, com bastante nuvens e com previsão de chuva forte no período da tarde. A máxima amanhã pode chegar aos 28 graus. No Nordeste, o dia será nublado e com previsão de chuva fraca e localizada no sul da Bahia e em partes do interior. Só chove forte na Paraíba e também no Rio Grande do Norte. No Centro-Oeste, o dia será com bastante nebulosidade e com previsão de chuva no período da tarde. Em Campo Grande, a máxima pode chegar aos 31 graus. Na região norte, chove a qualquer hora do dia e em Roraima, os termômetros registram 33 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais.
No Facebook da Rede TV, você acompanha o nosso programa exclusivo no Facebook Watch. O Histórias do Dia traz vídeos com conteúdo atual e de interesse do internauta. E se você quer rever esta ou outra reportagem do Rede TV News, é só se inscrever agora no canal da Rede TV lá no YouTube. Você pode acompanhar e assistir a íntegra de todos os nossos programas. Então corre lá e acesse youtube.com/redetv. O Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Uma ótima noite para você e a gente se vê amanhã, 7h30 da noite, certo, Augusto? Até lá, tchau, tchau.